Bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Bem-vindo ao programa Hora de Estudo Bíblico. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 2. Hoje vamos começar o estudo no versículo 17. Olha, tenha sempre em mente que este livro do Novo Testamento é um livro fundamental. Todo pregador deveria ensiná-lo na íntegra e todo crente deveria compreender o seu conteúdo. Romanos é a base e o fundamento da fé cristã e precisamos conhecer os ensinamentos deste livro maravilhoso. Antes de iniciar o estudo, vamos orar. Querido Pai, viemos diante da Tua presença com ações de graças. Obrigado por ter estendido a Tua graça e misericórdia, que nos acompanhará para o resto de nossas vidas. Obrigado, Senhor, por Tua palavra, as Escrituras Sagradas. Oramos, Pai, para que a Tua palavra possa atingir muitos corações no dia de hoje. Obrigado pela oportunidade de podermos ensiná-la através do rádio. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, abra a sua Bíblia em Romanos, capítulo 2, e vamos começar o estudo de hoje a partir do versículo 17. Lembre-se que vimos a introdução do livro de Romanos no capítulo 1, versículo 1 ao versículo 17. Depois, do 18 ao 32, vimos como os gentios foram condenados com razão e o juízo foi justificado. Nos primeiros 16 versículos do capítulo 2, vimos como aquele que se auto-justifica, o fariseu, é condenado. Paulo não está falando de judeus ou gentios em particular, mas com todos os indivíduos. Por exemplo, capítulo 2, versículo 1. Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas. E então, no versículo 9, diz, primeiramente do judeu e também do grego. Portanto, nos primeiros 16 versículos diz que todos os indivíduos que afirmam ser morais e justos e não cometem os pecados mencionados no capítulo 1 são indesculpáveis. Agora chegamos ao capítulo 2, versículo 17. Com que tipo de pessoas o Espírito Santo trata nesta parte do livro de Romanos? Bem, eu creio que é óbvio. Veja o versículo 17. Eis que tu, que tens por sobrenome judeu. Sublinhe aí na sua Bíblia a palavra judeu e agora veja o versículo 28. Porque não é judeu o que o é exteriormente. E depois o versículo 29. Mas é judeu o que o é no interior. E por fim, no capítulo 3, versículo 1, qual é, pois, a vantagem do judeu? Obviamente, depois de ler a palavra judeu 4 vezes, podemos deduzir que Paulo se refere aqui particularmente ao judeu. Agora, quando Paulo começou a ensinar sobre o juízo e condenação do mundo, o judeu naturalmente pensava estar isento desse juízo e baseava sua absolvição em 3 premissas. Em primeiro lugar, eles eram filhos de Abraão. Os judeus disseram ao Senhor Jesus em João 8,33, somos descendência de Abraão. Eles tinham muito orgulho de ser descendentes de Abraão. Em segundo lugar, declaravam ser isentos do juízo porque tinham a lei. O judeu depositava sua esperança no fato de que ele possuía a lei, e isto era uma contribuição vital para suas vidas. E terceiro, declaravam estar isentos do juízo de Deus baseados na circuncisão. Na verdade, os escritos dos rabinos, como o Talmud, diziam que Abraão estava junto às portas do inferno, certificando-se de que nenhum homem circuncidado jamais entraria no inferno. Agora, isso não está nos ensinamentos judaicos, mas alguns rabinos acreditavam nisso, está no Talmud. Portanto, os judeus tinham seus requisitos, pelo menos achavam que tinham. Agora, como estas 3 demandas ou exigências tinham alguma base verdadeira, Paulo precisava lidar com cada uma e mostrar que o judeu é condenado com o resto do mundo. Temos 3 palavras que são palavras-chave. Pegue aí uma caneta e marque-as em sua Bíblia. No versículo 17, sublinhe a palavra lei. Eis que tu tens por sobrenome judeu e repousas na lei.
Depois, no versículo 18, sendo instruído por lei. Sublinhe novamente a palavra lei. Versículo 20, instrutor dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei. E depois, versículo 23, tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Vemos que a palavra lei é uma palavra-chave e muito importante. A próxima palavra-chave é circuncisão. Sublinhe também esta palavra em sua Bíblia. É uma palavra muito importante. Por exemplo, no versículo 25, a encontramos 2 vezes. Vemos também no versículo 26 e 27. E bem no meio do versículo 28 a encontramos novamente, assim como no versículo 29. Portanto, vemos que Paulo vai falar sobre o tema da lei e a questão da circuncisão. Existe uma outra coisa que o judeu exigia. Se você olhar para os versículos 28 e 29, vai encontrar a palavra judeu novamente. Porque não é judeu o que o é exteriormente, mas é judeu o que o é no interior. Em outras palavras, Paulo vai mostrar agora para o judeu que ele está sob o juízo de Deus. Temos que lembrar que Paulo não estava irado com os judeus. Ele próprio era um judeu, e um bom judeu, por sinal. Ele sabia o que estava dizendo. Ele havia se convertido, ele entregou sua vida a Cristo depois de encontrar Jesus na estrada para Damasco, onde foi gloriosamente salvo. Agora, o que Paulo está dizendo sobre os judeus pode também ser dito dos gentios, ou seja, um gentio poderia se vangloriar de seus privilégios também, e Paulo está mostrando que os judeus devem ser julgados por Deus. Nem todos os judeus. O que ele está dizendo aqui não se aplica a todos os judeus. Existem pessoas entre os crentes que não são verdadeiros crentes, que não nasceram de novo, mas vão à igreja e levam uma Bíblia debaixo do braço, mas isso não prova que eles são salvos. Paulo agora vai tratar disso com profundidade. Primeiro, a lei. Ele vai mostrar que a lei não pode salvar os judeus. A lei não salva ninguém. Havia 5 coisas sobre as quais os judeus baseavam sua esperança. Em primeiro lugar, o nome judeu. O judeu tinha orgulho do seu nome. De onde vem a palavra judeu? Bem, é uma contração da palavra Judá, que significa aquele que é louvado. O judeu tinha orgulho desse nome. Orgulho do nome Judá e do nome judeu. Quem tinha esse nome era louvado por Deus. No capítulo 2, versículo 29, lemos: cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. A palavra judeu dá a ideia de alguém que é louvado. Portanto, ser judeu era algo que trazia orgulho. O judeu confiava na lei e pensava que a lei poderia salvá-lo. O judeu se vangloriava de que o Deus dos judeus era o Deus verdadeiro. E é. Ninguém vai colocar isso em dúvida. Na verdade, é o que o Antigo Testamento ensina. No último versículo de Isaías 45, podemos ver que o judeu deveria se gloriar em Deus. E essa é a palavra que Paulo usa aqui. Mas há um gloriar-se em Deus que é bom e um gloriar-se em Deus que é blasfêmia. E era dessa última maneira que o judeu e fariseu faziam. Portanto, Paulo não está falando sobre isso, ele simplesmente está dizendo que a lei não pode salvar e nem tampouco o fato de ser um judeu. Depois nós vemos que os judeus se vangloriavam de seu conhecimento. O versículo 18 diz: e sabes a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei. Em outras palavras, ele sabia qual era a vontade de Deus, sabia o que era certo e o que era errado, podia aprovar o que era melhor. Ele era instruído por lei. Agora, cada um desses aspectos que Paulo está tratando estava relacionado com o judeu. Eles tinham tudo isso. Esta é uma parte muito importante das Escrituras. Veja, nos primeiros 17 versículos, o Espírito Santo fala aos fariseus e agora lida com o judeu comum e vai mostrar os privilégios do judeu. O judeu tinha privilégios que o gentio não poderia ter. O nome judeu se apoiava na lei. Gloriava-se em Jeová como o único Deus do mundo. Sabia qual era a vontade de Deus e podia aprovar as coisas excelentes. Foi ensinado nas Escrituras e estava convencido de que ele tinha sido chamado e equipado por Deus para guiar aqueles que não têm os mesmos privilégios. E ninguém poderá negar que esses privilégios colocavam o judeu em posição de ensinar e orientar aqueles que não possuíam estes privilégios. Nós, os crentes de hoje, estamos na mesma posição. Um cristão verdadeiro tem a palavra de Deus.
Um cristão verdadeiro tem a oportunidade de levar luz para os outros, algo que o judeu teve por um tempo. As conclusões dos rabinos, como podemos ver no Talmud, apoiam essa ideia de que o povo judeu era privilegiado e tinham do que se orgulhar. A pergunta é: estes privilégios faziam com que o judeu fosse isento do juízo da ira de Deus? Ter o nome judeu e ter todos os direitos e privilégios de ser judeu trazia grandes responsabilidades. Agora os judeus cumpriam com as suas responsabilidades? Cumpriam com as suas obrigações? Se sim, estariam eles livres da ira de Deus? Não teriam que temer o juízo? Se não, então ele é tão culpado como o gentil, condenado diante de Deus. Esta é a pergunta de Paulo, na segunda parte do capítulo 2. O judeu é usado como um exemplo. Se com todas estas oportunidades de conhecer a Deus falhar no teste, então não há esperança para a humanidade, a não ser pela graça de Deus. A grande população de gentios, as pessoas morais que se justificam a si próprios, quando são provados, são considerados culpados. Estes mesmos privilégios que os judeus tinham, Paulo também tinha. E em seu estado de fariseu, antes de se converter, considerava-os motivo de orgulho. Ele disse aos Filipenses, no capítulo 3, que tinha todas essas coisas. Vamos ler alguns desses versículos de Filipenses. Filipenses 3, começando com o versículo 4. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Agora Paulo dá seu testemunho. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Paulo era um verdadeiro judeu, e este capítulo está nos dizendo tudo o que ele era como judeu, e tinha orgulho disso, e com razão. Agora, esses privilégios somente pertenciam ao judeu, e Paulo se aproxima da verdade que segue, o contraste entre a conhecer a lei e obedecer à lei. Ter esses privilégios é uma grande vantagem se o coração dos judeus correspondesse a esses privilégios. Dito de outra forma, se ele vivesse conforme esta verdade e obedecesse à verdade, então isso era realmente um privilégio. Mas ter todos esses privilégios e não viver de acordo, então ele mereceria o juízo de Deus. E agora chegamos à questão. O judeu praticava o que ele professava? Ele cumpria com a sua responsabilidade? Todos os aspectos do papel do judeu estavam relacionados com a lei. Sua confiança estava na lei. Gloriava-se em Deus, que lhe deu a lei. Conhecia a vontade de Deus, que estava expressa na lei. Por isso, quando Paulo chega ao versículo 21, começa a formular algumas perguntas. Primeiro, Paulo mostra qual o papel do judeu. Tu, pois, que ensinas a outro, tu que pregas que não se deve furtar, tu que dizes que não se deve adulterar, tu que abominas os ídolos, tu que te glorias na lei. Sublinhe isso aí na sua Bíblia. Veja, Paulo vai fazer algumas perguntas com base nessas atitudes e ações. Ele vai fazer perguntas importantes e essas perguntas devem ser respondidas pelo judeu que pensa que não merece o juízo de Deus. Portanto, a primeira pergunta é dirigida ao judeu. Ele continua com 5 perguntas. O judeu tinha o direito e a capacidade de pregar para os outros, mas não obedecia o que pregava. Vivia na hipocrisia, como um fariseu, e como muitos de nós hoje em dia. Quando Paulo disse, tu que tens por sobrenome judeu, ele estava dizendo que alguém poderia ser chamado de judeu, mas não ser, e esse era o caso de muitos deles. Enquanto os gentios pecavam à vista de todo mundo, os judeus faziam isso sob o véu da religião. Eles se apoiavam em seus privilégios, mas não se envolviam em suas santas práticas. Se o homem diz que é judeu e tem a lei, deve agir de acordo com a lei, deve obedecer à lei. Da mesma maneira, isso se aplica ao cristão. Se dizemos que somos cristãos, devemos então nos comportar como tais. Agora vamos ver as perguntas de Paulo. Versículo 21. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Recentemente resolveram um mistério de roubo na minha cidade. Prenderam 2 policiais que, quando não estavam trabalhando, aproveitavam para roubar bancos e supermercados.
Quando estavam usando uniformes da polícia, faziam os outros cumprirem a lei, mas à noite, quando tiravam o uniforme, eles eram ladrões. Aqui temos a mesma ideia. Tu, pois, que ensinas a outro e não te ensinas a ti mesmo. A pessoa que ensina aos outros é responsável. Isso se aplica não só para os judeus, se aplica também para os crentes. Se aplica a todos nós que ensinamos a Bíblia. Aqui estou eu, ensinando a palavra de Deus. Se eu não praticar o que eu ensino, eu vou enfrentar problemas sérios com Deus. Eu vou me expor ao juízo de Deus. Então, no versículo 21, temos a primeira pergunta de Paulo. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? A segunda pergunta está relacionada com a primeira. Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Roubar é pecado. Os judeus sabiam muito bem disso. Não furtarás. Mas aqueles que pregavam contra o roubo, usando a lei de Deus como a base de sua pregação e ensino, e condenavam os outros, enquanto cometiam os mesmos pecados, duplicavam a sua culpa. Amigo, isso se aplica a todos nós. Isso não é apenas aplicável aos judeus, a quem Paulo está escrevendo, se aplica a você e a mim. Nós não podemos dizer aos nossos filhos, faço o que eu digo, mas não façam o que eu faço. Não, nós temos a obrigação de viver o que ensinamos. Ou deixe-me colocar de outra forma, não temos que praticar o que pregamos, mas sim pregar o que nós praticamos. E se pregarmos somente o que praticamos, a pregação de alguns seria mais curta. Paulo está dizendo, você prega para os outros, ótimo. Você está praticando o que prega? Essa é a questão. Ele continua com a terceira pergunta no versículo 22. Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? O 7º mandamento proíbe este pecado. Êxodo capítulo 20, versículo 14. Mesmo assim, o Antigo Testamento dá evidências de que esse crime era comum entre os judeus. O nosso Senhor mencionou e interpretou este mandamento no Sermão do Monte em Mateus, capítulo 5, versículos 27 e 28. Agora, você comete adultério? Você comete adultério em seu coração? Se você faz isso, então, por que dizer às pessoas que é errado? Paulo está desafiando o judeu. Bom, nosso tempo está acabando por hoje. Vamos parar por aqui. Veremos a quarta pergunta no nosso próximo programa. E eu espero que você esteja ouvindo e acompanhando este estudo do nosso próximo encontro. Que Deus o abençoe e até lá. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Leman Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.